Alegremos-nos no Senhor, porque Ele nos dá uma nova oportunidade, um novo dia. Rendemos graças a nosso Deus, que bom que podemos estar reunidos em Sua presença. Quero acolhê-los e acolhê-las com uma palavra do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. Repito, ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. E também as palavras do nosso Senhor possam sempre nos encher de alegria e de felicidade para a vida. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Comunidade pode se sentar. Quero acolher aqueles que também nos assistem através do Facebook, agora ao vivo, dos seus lares. Sinto-se também aconchegado, sinto-se também parte desse corpo de Cristo, desta comunidade. E também aqueles que vão nos assistir durante o dia ou durante a semana, através do YouTube também, e possam se sentir integrados neste corpo, nesta família de Cristo. Aos nossos músicos, cantores, que também durante a semana se prepararam para nos ajudar no canto, também sejam bem-vindos e obrigado pela disponibilidade de vocês. E nós queremos cantar juntos a canção número 18 do nosso hinário, O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. Tenho plena certeza que quando nós nos reunimos em nome do Senhor, nós somos abençoados. Número 18. Vamos cantar essa canção como se a gente fosse buscar nosso tempo, que é bem mais ligeirinho. Vamos ver se nós enrolamos a língua ou não, né? Vamos lá, fazemos assim. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama.
Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, obrigado também pela chuva, que é essencial para a nossa vida, assim como a água que limpa, a água que fortalece, a água que dá vida. Também queremos te agradecer por esse dia bonito, porque está chovendo. Bondoso e querido Deus, também te agradecemos por tantas bênçãos e tantas dádivas que tu tens nos dado. Também a alegria de podermos estar aqui nesta manhã para te louvar, para orar, para trazer diante de ti os nossos desafios, os nossos problemas, mas também os nossos motivos de gratidão e de alegria. Também ouvindo assim, querendo ouvir a tua palavra. Assim te pedimos, Senhor, abra o nosso coração, abra a nossa mente, permita que a tua palavra, de fato, entre em nosso ser e nos transforme, para que possamos sair logo mais daqui animados, fortalecidos, esperançosos, confiantes na fé e na esperança de que dias melhores virão. Bondoso e querido Deus, que a tua palavra também possa nos desafiar a sermos agentes de transformação lá em nossa família, em nossa vizinhança, no local de trabalho, aonde quer que a gente vá nesta próxima semana. Que não sejamos apenas ouvintes passivos da tua palavra, mas sejamos ouvintes ativos, aqueles que se colocam ao serviço. Bondoso e querido Deus, queremos também reconhecer que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes dizemos coisas que não deveríamos dizer, muitas vezes pensamos coisas que não deveríamos pensar a respeito do nosso próximo, muitas vezes nós agimos até com indiferença diante do nosso próximo, mas também perdoa-nos, Senhor, quando nós nos omitimos diante daquilo que nós temos capacidade de transformar ou de ajudar e não o fazemos. Por todos esses erros, por todos esses pecados, queremos pedir o teu perdão e ter a certeza de que quando nós, no nosso coração, confessamos os nossos pecados, podemos receber de ti o abraço e a graça da vida. Isso nós te pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim, queridos irmãos, irmãs em Cristo, também aqueles que nos acompanham ao vivo, todo aquele que abriu o seu coração a Deus, falou para Ele dos seus problemas, dos seus pecados, recebe o perdão, não em meu nome, mas o perdão vem de nosso Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar e eu convido para nós cantarmos a canção 614, Em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. 614. Meu
capítulo 16, versículos 21 ao 28. Então a palavra para a mensagem deste domingo é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 28. E como são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinamentos de nosso Senhor, eu convido para quem pudesse colocar um instante em pé e assim juntos, numa só voz, também aclamar esse Evangelho, cantando juntos, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus fala de sua morte e de sua ressurreição. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para o lado de fora e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o homem pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Até aqui, palavras do Senhor. Amém. Podemos nos sentar e queremos, em resposta a esta palavra, também cantar o hino 152, pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. 152. Saber
luz por onde andar. Ela é luz de verdade, precisamos acreditar. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, a palavra do Evangelho de hoje nos fala de Jesus. Desse Jesus que começa a avisar os seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, de que ele iria para Jerusalém, ia sofrer muito, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Aí nós poderíamos nos perguntar, como nós temos falado com os nossos familiares sobre a perspectiva da morte? Talvez a única coisa que nós temos de fato certeza de que desde que nós nascemos, também um dia vamos morrer, não é verdade? Sim. E a gente sempre pensa, eu ainda tenho tempo para falar sobre isso, de como eu gostaria que fossem as coisas, se eu gostaria que me cremassem, ou se eu quero ser enterrado, aonde eu quero ser enterrado, né? Quem sabe às vezes as pessoas dizem, eu gostaria que naquele dia se cantasse tal canção, porque eu gosto de tal canção, e assim por diante. Talvez alguns ainda possam dizer, eu gostaria de, se tiver alguma chance, ser doador de órgãos. Tem uma propaganda muito bonita na TV hoje, que fala que nós somos doadores de abraços, de sorrisos, de afetos. E por que não ser doador de órgãos? Se o meu corpo não serve mais para eu viver, por que não posso doar então algo de mim para que alguém possa se beneficiar? Se não é um gesto extremo de amor. Então, nos falar sobre a morte deveria ser algo comum, algo importante para nós. Mas eu me lembro que muitas vezes, quando alguém começa a falar sobre a sua morte, de como gostaria que fossem as coisas depois da sua partida, logo os outros vêm e dizem, mas fulano, não fale sobre isso, você ainda tem muito tempo pela frente. Talvez sim. Mas mesmo que eu não esteja doente, mesmo que esteja gozando de plena saúde, a gente não sabe. Morrem criancinhas, morrem crianças maiores, morrem adolescentes, morrem jovens, morrem pessoas de meia idade, morrem pessoas com bastante idade. Fato é que nós não sabemos o momento em que isso vai acontecer, não é verdade? Mesmo aquelas pessoas que às vezes o médico diz, poxa, fulano de tal, eu acho que tu tens apenas uns, 6 meses de vida ainda. Mas a gente não sabe o momento exato que isso vai acontecer e como vai ser, não é verdade? E aí Jesus sabia que ele estava indo a caminho da cruz. E vamos tentar imaginar esta angústia, este sofrimento no qual ele estava passando. Saber que tinha que ir para Jerusalém, que lá iam acontecer estas coisas, e que lá ele ia ser açoitado, ia ser maltratado, iam debochar dele, iam pregá-lo numa cruz, ia ficar um tempo pendurado naquela cruz e morrer. Talvez aí esteja a coisa boa do mistério da morte, nós não saber o momento e como será a nossa morte, não é verdade? Quantos dias, quantos meses, quantos anos antes nós iríamos ficar angustiados, sem dormir, por causa que se nós soubéssemos no momento que fosse a nossa morte, não é verdade? Sim? Talvez um pouquinho
desse sentimento sinta aquele que recebeu do médico o diagnóstico: olha, tu não tens mais muito tempo de vida. De certa forma, esta pessoa passa por uma situação de angústia. Eu sei que eu não vou mais longe, mas ao mesmo tempo não sabe se vai ser daqui uma semana, ou daqui a 2 meses, ou se eu chego lá nos 6 meses, né, que o médico disse. Mas muitas vezes o médico também já disse que tem mais ou menos 6 meses de vida, não mais, e a pessoa ainda viveu 15, 20 anos. Não é verdade? Muitas vezes eu já ouvi esse depoimento. Então, quem sabe o momento é Deus, não o médico. E a gente precisa sempre de novo confiar. E se Deus fez isso desta maneira, de nós não sabermos o momento da nossa morte, é porque isso também é uma graça, é uma bênção. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter a consciência e estar sempre de malas prontas. Eu sempre digo, um exemplo de uma mãe prestes a dar a luz, até o seu filho, ela sempre deixa aquela sacolinha pronta para o hospital. Ela não sabe se vai dar as contrações, os primeiros sinais de que uma criança vai nascer, se isso vai ser de manhã, se vai ser de noite, vai ser meia-noite, vai ser de madrugada, e ela já deixa uma malinha pronta. E para a nossa partida, nós também precisamos ter uma malinha pronta. Ah, mas nós não levamos nada daqui. Mas eu não estou falando das coisas terrenas. Eu estou dizendo de estar em paz. De estar em paz com a gente, sempre. De estar em paz com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, né? Dizem que a gente não deveria ir dormir brigado com a esposa, ou a esposa brigada com o marido. Que antes de dormir a gente deveria se acertar. Vai que no outro dia um dos dois não acorde. São apenas exemplos de como a gente precisa lidar com a morte. Como eu disse, o que nós temos certeza é que nós vamos morrer um dia. E quando a gente mais chora e mais se entristece quando a morte vem de surpresa. Porque quando uma pessoa sabe que aos poucos ela está definhando, aos poucos ela está regredindo no seu quadro de saúde, ela tem tempo para se preparar. Ela tem tempo para dizer aquilo que precisa dizer, olha, eu lamento por tudo que eu te fiz, pelos meus erros, pelos meus tropeços, mas que bom que nós vivemos isso de bom, que bom que nós vivemos aquilo de bom. Eu gostaria que se eu morresse, tu pudesse continuar a tua vida dessa maneira, né? Não fique profundamente entristecido, toque a tua vida e assim por diante. São coisas importantes na questão do compreender e entender a morte. Mas quem nos disse que nós vamos ter um processo de morrer, como um enfermo tem às vezes a oportunidade? E quantos às vezes morrem de um choque elétrico e não tem mais a chance de dizer nada? Talvez lá no fundo da mente, até que a mente desligue, ele ainda consiga refletir alguma coisa. Às vezes passa como dizem que passa como um filme rápido a tua vida e tu consegue ainda programar alguma coisa, mas não dizer. Ou num acidente de trânsito, às vezes, ser atropelado por um ônibus, ou sei lá, ou um infarto fulminante. Sim, às vezes as pessoas dizem que a morte repentina é muito mais difícil para a família. Mas dizem as pessoas também que ela é melhor para quem morre, ser momentâneo. Não tem toda a agonia, todo o sofrimento dessa que Jesus tinha quando ele foi para Jerusalém, para ir diante da morte. E aí vem o nosso conhecido Pedro.
Jesus, esse último mês nós só falamos de Pedro, né? E diz, mas faz isso que a gente faz também quando alguém começa a falar da sua morte. Não, mas tu ainda tem tempo, tu está bem de saúde. Não puxa esse assunto, dá azar, alguns dizem. Falar da morte dá azar. E aí Jesus já dá a resposta. Sai da minha frente, Satanás. Gente, é uma palavra forte. Mas quando a gente impede alguém de falar da possibilidade da morte, a gente está, de certa forma, interrompendo um ciclo de preparação. Jesus diz que tu é uma pedra de tropeço. Quando a gente impede a pessoa de falar e de planejar a sua morte, de como gostaria que fosse, nós somos uma pedra de tropeço. Gente, eu não queria estar falando da morte hoje de manhã, mas isso também nos ajuda a conduzir muitas vezes a nossa vida. A palavra que está prevista é essa. E muitas vezes nós deixamos isso para um segundo plano. Ainda tem tempo. Quem disse que temos tempo? Muitas e muitas vezes eu vou para um enterro, converso com a família e eles dizem, poxa pastor, nós estamos com tanta incerteza. O pai e a mãe nunca falaram, o pai ou a mãe nunca falaram de como queriam, onde queriam ser enterrados, ou se quisessem ser cremados, o que faríamos. E a gente está aqui, tomamos a nossa decisão. Claro, com certeza os filhos tomam a melhor decisão, né? Esse é também uma tarefa dos filhos. Comentei com meu filho mais jovem todo dia. Sim. Aonde eu quero. Como tu queres que seja, né? Isso. Meu pai. Sim. Isso é importante a gente fazer isso e conversar isso com os filhos. E os filhos, e quando eles querem te interromper, dizer, olha, não, eu preciso falar sobre isso, né? Isso é importante para mim. E o Evangelho de Mateus, ele nos traz duas palavras de Jesus que também são importantes. Ele nos pede para que nós esqueçamos os nossos próprios interesses. Se nós queremos ter vida verdadeira, precisamos esquecer os nossos próprios interesses, né? E isso também serve para a nossa vivência de fé. Esquecer os próprios interesses, mas viver aquilo que Deus quer de nós. E eu quero dar um exemplo disso, que muitas vezes nós insistimos em alguma coisa, e quanto mais fundo nós vamos naquilo que nós insistimos, mais confusão dá, mais problema a gente tem. E como bons alemães, a gente às vezes é um pouco cabeçudo, né? Um pouquinho, não muito, né? E a gente vai insistindo, e a gente vai se quebrando, acabando com a nossa saúde, o nosso bem-estar, assim, porque Deus não quer que a gente faça aquilo que a gente não entende. Então, colocar-se diante da vida, permitindo que Deus conduza a nossa vida. Obrigado. Permitindo que Deus conduza a nossa vida e que Deus nos mostre o caminho. E aí eu digo assim, que nem naquela história onde o mar se abre. Se Deus está abrindo o nosso caminho, a gente vai indo e as coisas vão se abrindo na nossa frente. Aí que está a grande diferença. Então, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Uma palavra bíblica que nós também cantamos, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Confiemos nisso. Coloquemos os nossos anseios também diante de Deus e perguntar a Ele se é isso que a gente deve de fato fazer. E a segunda questão que está por trás desse texto também, esteja pronto para morrer. Esteja pronto para morrer. Tem duas questões. Uma, de estar com a malinha pronta, como
a mãe que está aguardando o seu filho, que pode ser a qualquer momento. Mas outra, para aquela época, ser seguidor de Jesus também se corria perigo. Ser cristãos, os cristãos eram mortos. E Jesus disse: assuma a tua fé, nem que a tua fé te custe a vida. É melhor tu perder a vida do que tu perder a vida eterna. É isso que Jesus quis dizer para os discípulos. Se tiver que morrer para defender o que é certo, defenda o que é certo. E vocês sabem que em muitos países o cristianismo ainda é perseguido, cristãos são perseguidos, eles não podem professar livremente a sua fé, assim como também na imigração, que nós vamos comemorar 200 anos de imigração da vinda dos alemães no ano que vem, 1824, em São Leopoldo vieram os primeiros imigrantes alemães, né? Assim também, quando eles quiseram constituir igrejas, eles não podiam ter torres, eles não podiam fazer as igrejas, porque era a igreja oficial, era a igreja católica, e só ela podia ser considerada igreja. Nós éramos hereges, ou seja, os protestantes, os brigões, os que se afastaram da igreja. Mas eu digo com toda certeza aqueles que deram de novo o caminho certo para a igreja de Cristo. Esteja pronto para morrer. Que a gente possa, em qualquer situação, defender Cristo e defender os preceitos e os ensinamentos de Cristo. Como podemos esquecer as coisas do dia a dia e colocar como primeiro lugar a Deus e a Cristo, como trabalho, família, as preocupações da vida, os boletos que vêm? Como deixar isso em segundo plano e colocar Deus em primeiro lugar? E eu digo isso de uma outra maneira: se Deus não abençoa algo que nós fazemos, não adianta existir. Por isso que eu digo, é melhor para nós colocarmos Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão se ajeitando. Não existe uma expressão que diz: conforme a carroça vai andando, as abóboras vão se ajeitando, né? Ou as melancias vão se ajeitando, né? Sim. Se nós colocarmos o essencial na vida em primeiro lugar, as outras coisas vão se ajeitando ao redor, né? Como podemos estar prontos para morrer diante de dificuldades, sofrimentos, dúvidas, incertezas? Confiar em Deus e permitir que Ele conduza a nossa vida, e que a gente possa, sempre quando estarmos diante da possibilidade da morte, continuar confiando verdadeiramente em Deus, na certeza que, se é o momento da gente partir, que a gente possa partir para junto de Deus, junto do seu reino. E que na nossa vida sempre possamos então ter esse Deus que criou o universo e que também nos salvou através de Jesus Cristo, possa estar conduzindo a nossa vida, nos abençoando, nos mostrando os sinais do seu reino, para que sempre possamos ter paz e tranquilidade no nosso viver. Não viver muito, eu digo, mas viver bem, aproveitando bem a oportunidade que Deus nos dá. Amém. Eu convido para cantarmos a canção Pedro, 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 584. 584, Pedro, 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 lá da Galileia. Esse Pedro que há 3 ou 4 cultos nós já estamos falando, e que esse Pedro que é muito parecido com cada um de nós. 584, Pedro, Pedro, Pedro.
tropeço, né, para Jesus, percebendo que ao mesmo tempo é tão falho, mas ao mesmo tempo tão útil na seara do Senhor. Né? Assim somos nós também. Né? Temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos tropeços, mas ao mesmo tempo somos tão importantes na construção do reino, na construção de uma melhoria para a nossa vida, para a sociedade em que nós vivemos. Eu gostaria de trazer os avisos que o nosso presidente da comunidade me mandou para trazer então para vocês. Primeiro assunto, café colonial. Ontem tivemos nosso tradicional café colonial com algumas e boas novidades. Primeiro, todos os ingressos foram vendidos com antecedência, 150 ingressos, e ainda podemos atender alguns mais durante o café, pois teve procura. Segundo, a presença foi muito grande ontem em nosso salão paroquial. Terceiro, pela primeira vez foi um café musical, com a presença do coro da nossa paróquia e também o coro municipal de Tramandaí. Quero aproveitar e agradecer também, né, aos dois coros que se dispuseram e abrilhantaram também o evento, inclusive cantando uma música, os dois coros em conjunto. Parabéns ao nosso coro pela coordenação e efetivação da proposta. Parabéns a toda a comunidade que se envolveu e que realizou este evento. 2. Ontem também reuniu-se na nossa comunidade a Comissão da Reforma e deram início à reforma na lateral da nossa comunidade. Esse prédio aqui da lateral vai ser reformado. Foi criada uma comissão que vai ser coordenada pelo Fabrício Corso, está aqui, quem sabe fica em pé, para a gente saber. Fabrício Corso, hoje vice-secretário da comunidade, também vai ser o coordenador da comissão, então, da construção desse prédio que vai ser feito aqui do lado. Né? Obrigado também por se dispor a esse serviço. Né? E essa comissão, além do Fabrício Corso, como presidente da comissão, participam Ingrid Lauter, Neri Schenkel também está aqui, Stephanie Ben e Valdir Davi, que é da comunidade de Mariluz, que tem bastante conhecimento na área da construção. Será reestruturada então toda a lateral, desde a secretaria, incluindo a secretaria, banheiros novos, salas novas e também banheiros na frente do nosso salão, para que a gente possa alugar o salão com acesso aqui pelos fundos, né? Não precisa então passar pela frente, como só se aluga o salão. Né? Então isso está sendo providenciado, vai acontecer agora nos próximos dias já o início dessas obras. Vamos ter também mudanças quanto à questão dos banheiros, talvez tenhamos que ir para o banheiro lá nos fundos até que possa ser reformado, né? Possa ser modificado. Terceiro, nós temos alguns eventos culturais pela frente. No dia 16 de setembro, nosso coro vai participar do encontro sinodal de coros lá em Lomba Grande, Novo Hamburgo, representando então a nossa paróquia. Dia 16 de setembro, então, o nosso coro vai participar do encontro de coros do nosso sínodo lá em Lomba Grande. E dia 1º de outubro, um domingo de manhã, nós teremos o encanto. Eu não sei se é o sexto ou sétimo encanto aqui na nossa igreja. Tá? Já temos alguns coros e alguns grupos musicais confirmados. Então, 1º de outubro, encanto aqui nesta igreja às 10 horas da manhã. Tá? 10 horas da manhã. Quarto assunto. Hoje à tarde acontece Missão Crescer, lá do Túnel Verde, e vai ser hoje lá na área missionária do Balneário Pinhal, e teremos então a presença de uma brigadiana que falará sobre o ProERT, com a temática sobre a segurança. Estão todos convidados para participar do salão paroquial da nossa comunidade, Balneário Pinhal. Se eu não me engano, talvez alguém possa confirmar isso, mas o ProERT é um programa da brigada que
por diante, né? Isso e a viu? Imaginei que fosse isso. Gente, muito importante, né? As crianças precisam de profissionais que lhe digam, né, como recusar, como agir, como lidar com essas coisas, né? Vai ter sempre alguém dizendo, que isso não faz mal, né? Mas nós precisamos ouvir dessas pessoas que são preparadas para isso, né? E muito bacana isso que a nossa igreja está fazendo, esse programa, essas 30 crianças, com certeza já tarde vão ser bem orientadas para que não aceitem essas coisas, né? Deixa eu ver, a diretoria da CELT está organizando o calendário 2024 e pede que a gente então também dê sugestões, né, o que mais dá para fazer, o que a gente mantém, o que a gente acrescenta, né, algumas sugestões para que então a gente possa fazer o calendário 2024. Nós sempre começamos já em setembro, porque isso depois vai para a gráfica, isso precisa de tempo, né? Então, o mês de setembro é o mês de vocês darem sugestões. Também a OASE, também os grupos prepararem então o seu calendário de atividades para 2024 para a gente então poder fazer a impressão. Então, esses são os avisos que nós recebemos, né? E gostaria de agora dizer também de minhas palavras. Não pude estar o tempo todo lá, não vi as apresentações ontem de noite, mas quando eu cheguei lá achei muito bacana a organização, o trabalho. Estava cheio ainda no salão, né? Eu perguntei, mas agora é o horário de pico, né? Ele disseram, não, o horário de pico já foi, né? Mas mesmo assim ele ainda estava cheio quando eu cheguei. Isso com certeza é motivo de muita gratidão, de alegria. Obrigado à comunidade e aos que se envolveram também, diretorias, coro, enfim, todo mundo que se envolveu para o sucesso também desse evento. Tá bom? É isso então. Pode falar. Gostaria de saber se tudo isso que o senhor falou aqui agora vai estar escrito essa programação para levarem para casa para divulgar. Não, isso não vai estar escrito. Talvez não devesse, isso talvez uma sugestão. Antigamente a gente fazia aquele papelzinho, né? E ali tinha os hinos que a gente cantou, o texto bíblico, daí a gente levava isso para casa como uma colinha, né? Chegava em casa, mas qual mesmo é o texto que o pastor falou? Eu queria ler ele de novo, né? E a gente às vezes não lembra, né? E aí com aquele papelzinho a gente chega em casa, está escrito o texto bíblico foi esse, os hinos foram esses, os avisos foram esses, né? Acho que a gente precisa voltar isso, né? Acho que é uma boa lembrança. O que vocês acham? Tem muitas datas aí, muitas datas ali que a gente esquece. Não esquece, tá? Eu acho que sim, Souza. Eu acho que nós não precisamos falar de novo para a diretoria, fazer de novo aqueles papelzinhos. Eu sei que tem um custinho de impressão, mas isso é quase nada, né? E daí a gente leva aquele papelzinho para casa e a gente se lembra dos avisinhos que estão ali e tudo, né? Muito bem lembrado, Souza, viu? Já é uma sugestão de melhoria. Muito bem. A OASE também está lembrando que dia 30 de setembro, né, vai ter o bingo da OASE também, né? A OASE é a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, dia 30 de setembro, é no sábado, às 2 horas da tarde. Isso, gente, elas estão organizando um bingo muito bacana. A brincadeira. Papelzinho é feito também. Oi? Já pode colocar no programa também. Pode pôr no programa também, tá bom? Então vamos pedir para a diretoria de novo fazer aqueles papelzinhos que a gente tinha antigamente, né? E depois com a pandemia a gente acabou voltando sem os papelzinhos, mas aquilo lá sempre era útil, eu sempre achei, porque às vezes eu ia para um culto lá em Porto Alegre, outra região, ganhava um papelzinho e eu me lembro que minha sogra às vezes voltava para casa e disse, o que o pastor falou? Eu disse, eu não sei o texto, mas ele falou sobre isso. Ela sempre trazia um papelzinho junto, dava para procurar qual era o texto baseado, né? Então acho que isso é uma boa dica. E lá podem estar os avisinhos também descritos, daí a gente leva para casa e não esquece. Isso mesmo. Tá? Mas vamos só recapitular então. O nosso evento aqui, que nós podemos
poderes participar, porque o encontro de coros, dia 16 de setembro, vai só o coro para lá participar, né? Mas dia 1º de outubro, então, às 10 horas da manhã, esse é importante a gente dar. 1º de outubro, encontro de coros, e 30 de setembro, sábado à tarde, então, bingo da UAS. Tá? Esses são os dois eventos. Tá? Sábado agora, encontro da juventude, né? Aproveitar e convidar os jovens, adolescentes, a partir dos 10 anos. A partir de 10 anos. Começa às 10 horas da manhã. Vamos para o almoço, vamos trazer lasanhas, né? Isso. Vamos fazer em casa. Isso. Talvez, muito bem, Henrique, no próximo sábado, encontro da juventude, começa às 10 da manhã, nós vamos até às 5 da tarde. Pela parte da tarde vamos ter jogos e brincadeiras, né? E pela parte da manhã um estudo com eles. E nós combinamos assim, nós vamos precisar de 4 lasanhas, né? 4 mães e pais que tragam sobremesas, né? E os demais confirmamos, cada um então traz um refrigerante junto, tá? Para a gente então não ter muitos custos, né? Claro que precisar, além disso, a gente também abre como comunidade, como igreja, né? Mas então, só para quem está acompanhando, os pais que estão acompanhando em casa, precisamos 4 lasanhas, vamos organizar durante a semana, 4 sobremesas, né? E daí também refrigerantes, demais jovens trazem um refrigerante. O restante do material a paróquia organiza então também com os recursos que tem. Tá bom? Obrigado por lembrar. Os jovens mais velhos também podem. Isso, pode convidar amigos, cada jovem pode convidar amigos também, e os jovens de outros anos, os confirmandos também que são convidados a participar. Venham participar conosco. Próximo sábado, então, aqui no Salão da Comunidade Bom Pastor. As ofertas deste domingo são ofertas locais e também servem então para a missão desta comunidade, para o trabalho missionário desta comunidade. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês, ofertantes. E nós cantamos a canção 626, a primeira e terceira estrofe, enquanto nós recolhemos as ofertas. 626, primeira e terceira estrofe, enquanto nós recolhemos as ofertas.
Faleceu aos 75 anos de idade e era a terceira filha de Mário e Gilda Berger de Corso. Deixou enlutados os irmãos Flávio, Valdete e Ricardo, além de 2 cunhadas, 7 sobrinhos, 7 sobrinhas, netos que adoravam e que tinham como filhos. Oma Maria faleceu em Porto Alegre no dia 27 de agosto passado, vítima de uma infecção bacteriana que transformou-se em falência de órgãos e deficiência cardíaca. Deixa enlutados, além dos irmãos, cunhados e sobrinhos, muitos amigos. Era apaixonada aqui por Tramandaí, onde sempre veraneava e onde suas cinzas serão depositadas. Então quero transmitir também à família Corso um abraço forte em nome de toda a comunidade aqui presente e aqueles que também nos assistem, com a certeza de que Deus conforte os corações de vocês, dê paz, e que também a Oma Maria Corso também possa estar junto de Deus conforme a sua promessa de ressurreição. Que você sempre confie em Deus e possa sempre depositar a confiança nesse Senhor. Eu convido para a gente cantar uma canção que não está no inário, mas que a comunidade conhece. Eu só confio no Senhor. Confiem que Deus não vai falhar também com a ente querida de vocês, Maria Corso. Amém. Oremos. Amado e bondoso Deus, estamos novamente diante de Ti nesse momento de oração e queremos te agradecer pelas palavras do Evangelho de hoje que nos falam também da morte. Nos lembram que Jesus avisou os seus discípulos também na sua caminhada rumo à cruz, a sua morte e ressurreição. Assim, Senhor, permita que nós também possamos sempre falar abertamente sobre a morte, não criar um tabu ao redor dela, mas que possamos também sempre estar preparados para o dia em que o Senhor virá nos buscar. Mas assim também, Senhor, permita que não possamos falar somente da morte, mas também falar da certeza que nós temos diante da ressurreição dos mortos e da vida eterna. E assim trazemos diante de Ti nossa querida Oma Maria Corso. Trazemos ela diante de Ti e também reafirmando a nossa certeza na ressurreição e na vida eterna. Certeza que nós também queremos expressar
nesta oração, Senhor, e te pedir assim que tu confortes a família enlutada, para que possa também, a partir dessa certeza, confiar e seguir a sua vida. Bondoso e querido Deus, rogamos também pelas pessoas doentes, acamadas, hospitalizadas, pessoas que passam por as mais diferentes situações de tratamentos. De forma bem especial, queremos lembrar a Dona Vera, queremos lembrar a Dona Lindinha, queremos lembrar a Dona Lúcia, que está no lar, queremos lembrar o seu Renato, que está bastante enfermo, bastante fraco. Queremos lembrar o seu Flávio Corso, que também sempre está fazendo hemodiálise. Enfim, Senhor, tu sabes daqueles e daquelas que precisam de força e precisam da mão estendida. Bondoso e querido Deus, rogamos por cada um dos que aqui se encontram nesta manhã, aqueles que nos assistem e participam através do Facebook, do YouTube, aqueles que não puderam estar aqui, que a tua presença e o teu Santo Espírito possa estar com eles. Também este projeto Missão Crescer, que acontece no Balneário Pinhal, a nossa Lázaro, que tem projetos tão bonitos, que está se reestruturando, está crescendo. Enfim, Senhor, a nossa comunidade vizinha de Mariluz, também um trabalho tão bonito. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que tu concedes a cada um de nós. A força, o ânimo, a confiança. Permita que cada vez mais possamos ser agentes de transformação. Não permita que sejamos passivos, mas sim ativos diante de tantas coisas que tu colocas à nossa frente, para que possamos ser instrumentos de transformação. Seja lá na nossa casa, seja lá na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, nesse país, que possamos contagiar as pessoas à nossa volta com sorrisos, com alegria, com palavras de otimismo, de esperança, de confiança. Enfim, Senhor, envia-nos hoje na certeza de que podemos ser úteis para alguém. E tudo mais que está em nosso coração, nós agora colocamos diante de Ti. Logo após cantarmos a introdução do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Preciso ser ligado. santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Damos um abraço ao nosso, que nós demos as mãos, desejando a paz em nosso coração.
E ao final desse culto, queiram receber então também ainda a bênção de nosso Senhor. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês, hoje e para todo sempre. Vão na paz de nosso Senhor. Amém.